Mas eu fiquei curioso para saber como é que você não desistiu. Ah, tá. Olha, de não desistir, Matheus... Porque você foi uma reprovação que você já havia estudado bastante, né? Você realmente tinha se esforçado. Não foi aquela reprovação de quem vai lá, fiz a prova, vai que eu dou uma sorte, aí reprovei. É muito mais leve, assim. Agora, quando você se esforça e a nota sua ficou 78? Foi 78 78 para 86, dá um friozinho, porque tem chão, né? Tem chão. E o que você fez para não desistir? Olha, Matheus, na época, eu me questionei, assim, né, será que o concurso é para mim? Porque às vezes quando você não se dedica, assim, você fala assim, não, se eu tivesse estudado, né, se eu tivesse feito a minha parte, teria conseguido. Mas nesse caso, eu fiquei naquela reflexão, poxa, o que faltou eu fazer? Eu entrei na mentoria, fiz os simulados, vi a evolução, comecei ali do 50% e eu estava fazendo mais de 80%. Então, quando chegou na hora de fazer a prova, nos últimos simulados, eu já estava pontuando mais de 80%. Então, eu estava muito otimista, porque eu estava vindo de uma trajetória fazendo simulados. E, assim, o que me fez não desistir foi esse compromisso que eu assumi comigo. Porque, assim, quando eu fiz essa reflexão da Evelyn com 30 e poucos anos, porque, assim, lá atrás eu desisti. Né, eu suspendi, né, esse projeto do concurso e retomei aos 30. Eu falei assim, agora, eu acho assim que todas as nossas escolhas têm pesos, mas às vezes, conforme a gente vai passando, né, a gente adquire experiência, né, eu estava já por volta dos 30, o peso das minhas escolhas de desistir, principalmente, né, traria um peso maior ali aos 40, aos 50. Ia refletir, né, ia trazer uma consequência depois, né, de que seria talvez um desemprego. E aí eu pensei o seguinte, eu falei assim, bom, se agora eu for recomeçar esse projeto do concurso, eu vou abraçar e não importa o tempo que precisar. Se demorar que seja 2, que seja 3. Eu via relatos de colegas que falaram que prestaram 7 vezes a prova do TJ e eles não desistiram e conseguiram. Eu falei assim, bom, cada pessoa tem um tempo, às vezes a gente se comparar, a gente se joga para baixo. Então, se eu me comparasse, poxa, com colegas que entraram depois, falam, nossa, mas ele já está fazendo 98%, já passou logo. Então, cada pessoa tem uma história, né? Tem um tempo. Então, assim... esse compromisso que eu fiz, bom, se eu começar agora com 30, o tempo vai passar. Se eu desistir e quiser recomeçar com 40 e poucos anos, aí eu vou ficar lá com 40 e poucos anos pensando, poxa, se eu não tivesse desistido, quando eu estava lá fazendo a mentoria do Matheus em 2019, será que eu teria passado? Eu falei assim, não, eu não quero carregar esse si comigo. Eu falei, agora que eu comecei, eu vou entrar e vou até o final. Se demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu falei que seja, mas vai valer a pena. Porque que se eu passar com 40, até coloquei uma projeção assim, falei, bom, vou colocar um tempinho a mais, né, que às vezes a gente coloca um ano, porque eu coloquei 2021, não deu certo, né. Reprovei, falei assim, eu vou colocar até uns 40, 45 anos, né, botar até 10 anos, assim, e acabei, assim, que passando com 38 anos, né, então um pouco antes da minha projeção, né, reprovei nesse de 2021, mas aqui o que acontece? Quando eu comecei em 2019, teve uma situação que foi atípica, né? Primeiro que o TJ, ele acabou atrasando, né, o concurso, era para sair em 2019, teve aquela questão orçamentária, da mudança da presidência, então jogaram para o final do ano. Depois, aí foi para 2020, aí veio a pandemia. Aí depois postergou. Então, acabou que 2019 estendeu, né, para mim. Aí foi até 2021. Aí teve essa reprovação. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, agora eu vou ter que esperar, né, até sair o próximo TJ. E para me manter, né, estudando, não parar, aí eu entrei no seu curso no oficial de promotoria do Ministério Público, que era na época que estavam anunciando que ia ser a banca VUNESP. Sim. Então eu fiquei fazendo a mentoria, tudo estudando para esse concurso, e isso foi uma coisa que me ajudou, porque eu falei assim, bom, é a mesma banca, né, VUNESP, as matérias... Que acabou não se foi, né? Depois mudou, né? Acabou que não foi. Foi da FGV, tudo. Isso que, assim, eu acho que a questão de continuar na mentoria e também você ter um compromisso, assim, você ter o que é o mais importante para você. Para mim, como eu tinha essa questão, eu falei, bom, se eu desistir agora, assim, ou eu abraço esse projeto do concurso de vez e sigo até passar, porque, assim, ou eu abraço ou eu largo. Então, assim, se eu largar, eu não vou nem querer olhar com 40, porque senão vai ficar sempre aquela coisa, né, de você começa e fica olhando o passado, recomeça e parece que fica sempre não progride, sabe? Fica aquela coisa
assim, empacada, né? Que a gente não... Então, eu falei, bom, agora, então, isso que me motivou, assim, né? Falei, bom, eu tenho que agora continuar, perseverar. Então, se a gente tivesse que listar. Primeiro, você já tinha tomado uma decisão, eu chamo de decisão definitiva, né? Tá até no livro, né? Acho que é o primeiro capítulo, que é a decisão definitiva. Que é aquela decisão de que, cara, é isso aqui. E às vezes a pessoa fala, pô, uma decisão definitiva, mas a vida é tão inconstante. Eu sei que a vida é inconstante, pode ser que lá na frente você olhe e não faça sentido mais, tá tudo bem. Só que num determinado momento você não pode ficar toda hora pensando, será que é concurso? Mas será que não é isso? Porque as dificuldades vêm, a reprovação vem, e aí você começa a questionar, e aí você entra pro modo decisão. Será que é isso? E cada vez que você cai nesse lugar do modo decisão, você perde tempo, você fica espaço mental, mas eu sempre quis fazer tal coisa, e se eu abrir um negócio? Então você fica vendo outras possibilidades. Então é como se você estivesse numa avenida que está cheia de caminhos, e você está no seu carro e você não sabe para qual caminho que você vai. Agora, quando você está numa rodovia, cara, é só essa rodovia aqui, eu não vou sair mais. Pode abrir acesso aqui, mas eu vou continuar. Você tende a andar mais rápido, né? E tem esse benefício. Então, esse foi o primeiro assunto. O segundo assunto que você falou, ou motivo, né, que você deu, foi que você também já engajou num outro projeto, que era similar, que na época a gente lançou, que era oficial de promotoria. Muitos alunos meus vieram e muitos foram aprovados no oficial de promotoria, tem gente sendo chamada até hoje, né? E que vieram desse projeto. Que também é a importância de você ter um concurso em mente, né? Ou ter um objetivo de alguma prova ali na frente. Acho que isso também foi um outro ponto importante, né? Porque aí a gente já pega aquela tensão, aquela coisa da angústia, da reprovação, mas é um pouco fala, não, mas tem outra prova aqui, eu vou fazer. E aí também deixa um pouco mais leve, a gente vê que não é uma prova e acabou, né? Porque tem muita gente que entra no jogo de tudo ou nada, né? Vou fazer essa prova, é tudo ou nada. E aí se não passa, vira nada, né? E não necessariamente, às vezes a pessoa foi bem, porque no seu caso, ainda que você fizesse 78 pontos e a nota foi 86, 78 em várias regiões do interior era a nota de corte que rodou. Teve algumas regiões que foram 78, se eu não me engano. Santos é muito alta. Santos, São José dos Campos. Não, normalmente é... Nesse ano aí, se eu não me engano, foi Barretos, que foi 78. Tinha algumas cidades que foram mais baixas. Mas tem concurso, tem disso. Não necessariamente se a pessoa foi chamada, a gente não sabe, enfim. Mas... eu não tenho nessa métrica de convocação, mas eu acho que não. Porque foi uma lista um pouco maior. Mas na capital que sempre roda mais a lista, né? Mas é o fato de você entrar num outro projeto e já começar, né? Tipo, levanta a poeira, né? Sacode a poeira, como é que é? E vai. Aqui que eu vejo que muitos alunos que entram em contato com a gente, às vezes falam assim, nossa, mas olha, eu comprei o curso, eu estou estudando pelo ciclo e não consegui. O que está acontecendo? Qual que é o meu problema? Eu acho que ela falou três coisas, que foi a questão da decisão, né? Eu tomei uma decisão e eu vou até o fim com essa decisão que eu tomei, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. O fato dela procurar quais eram realmente as dificuldades dela. Olhar para dentro, né? E aquilo, eu sempre falo isso, principalmente nessa reta final para os alunos. Resolve questões, e aquela questão que você está vendo, mapeia isso, né? A pessoa, às vezes, não sabe qual que é a dificuldade. Eu tenho dificuldade de matemática, mas, às vezes, não é em tudo que você tem uma dificuldade. Eu consigo resolver problemas de fração com facilidade. Às vezes, o que pega para mim é a resolução de uma divisão com vírgula. Então, vai naquele ponto ali que você está com dificuldade, e aí aquele ponto você vai buscar uma videoaula, às vezes uma videoaula até fora do curso, justamente para ter uma explicação diferente, como ela fez. Então, mapear mesmo aonde você está tendo essa dificuldade e focar nela, fazer o estudo ativo, às vezes, em cima dela, porque a pessoa às vezes se perde, porque processo civil é enorme, mas às vezes não é tudo que você está com dificuldade. Eu tinha dificuldade em tutela. Enquanto eu não sentei e falei assim... juízes e advogados. Mas enquanto eu errava todas as questões, e eu falei, gente, vai ter uma questão de tutela, eu não posso perder ela, às vezes é o que vai me colocar dentro ou fora. E aí eu falei, agora eu vou sentar, eu vou aprender essa porcaria. E aí eu fiquei uma semana procurando material, montei o meu material de tutela, pronto, parei de errar a questão. Então eu acho que é identificar isso. E o que ela falou das mentorias, que muitas vezes a gente está indo, vai desistindo, né? E aí vem uma mentoria e põe a gente no jogo de novo, né? Porque aí você vê um monte de gente passando a mesa. Eu falo que é igualzinho ao Alcoólico Anônimo, gente. A gente precisa ter uma pessoa passando pela mesma dificuldade para dar força para a gente poder continuar.
Então, essas 3 coisas que ela falou, eu vejo com muito bons olhos, assim. Sim, vejo que são fizeram a diferença, né? É. Bem próximo de chegar no seu nome na lista lá. E qual foi a sensação? E se ela... Porque, assim, no concurso ele tem algumas sensações, né? Tem a primeira de nota de corte, depois tem essa expectativa, que acho que é o momento que você tá e tal, de próximo de ser nomeado, depois tem a nomeação, depois tem a posse. Agora, que momento que você tá e como é que você tá lidando com essa ansiedade? Olha, Matheus, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu pensava assim, esse processo, né, deixa a gente ansioso, porque a gente espera, a gente estuda para uma prova que a gente não sabe que mês que vai ser, que ano que vai sair esse edital, né, tem que se preparar antes. Aí, quando sai o edital, a gente fica naquela correria, pensando, poxa, mas se eu tivesse estudado mais coisa, eu queria ter mais tempo, né? E aí, quando faz a prova, pensa que acabou. Não, agora vem a segunda fase. Aí espera sair, aí é os recursos. Aí eu pensava na minha cabeça, falava assim, não, acho que quando passar, né, aquela ansiedade, né, já vai passar. Mas não, né, que aí é outras fases, né, assim, eu sinto, assim, um certo alívio, né, que tira, acho que um peso, né, das costas, assim, que quando você está muito tempo, você começa a estudar, e aí você presta a prova, aí você faz de novo a mesma prova, e não vai tendo resultado. Eu acho que o que angustia é você estudar, você vê, assim, fazendo simulados que está tendo uma evolução, mas na hora que chega na prática, assim, ou você tira a nota, mas não é uma nota que te deixa apto para ser chamado. Por exemplo, a Lorena falou, né, que fez 98% no auxiliar, né, do Ministério Público, com 85%, Lorena, eu fiquei em 1.300 e pouco. Então, assim, 1.300 e pouco, realmente não ia ter chance de ser chamada. Né? Você com uma nota altíssima, né, tudo. Ainda eles demoraram, né, para convocar tudo. Essa conta da Lorena não tá fechando, mas deixa. Ô, meu filho. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.